Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Pedro Alexandria, sou aluno do Ensino Técnico Integrado do Cefet-MG, mais especialmente no curso de Trânsito, e hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre o tema O Jovem no Mercado de Trabalho. Vale lembrar, por assim já adianto, que esse é um trabalho de viés acadêmico para um mini documentário de um trabalho da matéria de redação. Dito isso, gostaria também de lembrar que, por mais que o tema principal seja o jovem no mercado de trabalho, estaremos trabalhando com o subtópico das perspectivas do jovem no mercado de trabalho. Bem, poderia eu começar citando a definição de juventude, porém, já dito por spoiler, não existe exatamente uma definição de juventude, e mesmo que existisse, definir o que é juventude é uma tarefa muito complexa, porque corresponde a uma estrutura social que nem sempre existe na sociedade ou se manifesta da mesma forma em toda a história de uma determinada sociedade. Pois então, isso quer dizer que, provavelmente, uma definição de juventude que foi utilizada na Grécia Antiga, com certeza não é a mesma que foi utilizada no século XXI, e muito menos a que foi usada na época do nascimento de Cristo, por assim vai. Contudo, por mais que ainda não exista uma definição precisa sobre juventude jovem, pois essa é compartilhada de várias épocas do tempo, da história, existe uma certa definição da Organização das Nações Unidas que prega uma faixa etária específica e dentro dessa faixa etária perpetua as pessoas que são consideradas jovens, e essa idade seria de pessoas entre 15 e 24 anos. Exatamente nessa fase da vida, dos 15 e 24 anos, a maturidade biológica, psicológica e social do jovem é alcançada, compartilhando as mesmas condições completas das relações sociais do mundo adulto. Por assim dizer, um jovem, a pessoa então que está entre essa faixa etária, ela consegue se relacionar com o mundo adulto e ainda assim manter as condições específicas de um jovem e ainda relembrar situações específicas do antigo, infanto-juvenil, infantil e por assim vai. Então, o que mais dizer do jovem? O que mais dizer especificamente do jovem no mercado de trabalho? Então, trata-se de um público que enfrenta maiores dificuldades, fruto principalmente da baixa experiência. Assim, essa é uma faixa muito vulnerável à situação de desemprego e de desemprego a longo prazo, sendo objetivo de diversas políticas específicas em muitos países. No Brasil, por exemplo, contemplando recentemente a necessidade de políticas especiais para o público jovem, houve a criação da Secretaria da Juventude. Dentro das várias áreas contempladas, a área de trabalho e emprego tem importância essencial dentro do objetivo de promover a melhor inserção do jovem e fortalecer as condições de ascensão social. Então, uma vez inseridos no mercado de trabalho, é importante analisar a qualidade dos postos de trabalho ocupados pelos jovens, uma vez que a estrutura de ocupação entre os jovens tende a se dar de maneira distinta da dos adultos. Nesse sentido, a análise da estrutura setorial da ocupação e da posição dos jovens é também importante para que possamos pensar em políticas públicas para essa faixa. Procurando um pouco mais sobre os setores de atividade na qual os jovens estão inseridos, descobrimos que depende em grande medida da estrutura das ocupações da população em geral. Contudo, algumas particularidades são notadas. As evidências apontam para a predominância do trabalho juvenil nos setores de comércio, da indústria de transformação e agrícola. Destacam-se o setor de comércio como principal fonte de emprego para os jovens, dando um total de quase 22,6% do total dessas ocupações, quase 7 pontos percentuais a mais do que verificado para adultos no mercado. Há também diferenças relativas à posição na ocupação e qualidade dos postos de trabalho. No caso dos jovens, os postos disponíveis são em geral aqueles que exigem menor qualificação, sendo portanto de pior qualidade. Verifica-se que um quarto dos trabalhadores entre 15 e 29 anos eram, em 2009, empregados sem carteira de trabalho assinada, proporção bem superior à encontrada para adultos. Segundo o relatório da OIT 2009, essa característica de trabalho juvenil é explicada em parte pela maior concentração desse público em micro e pequenas empresas. Outra diferença relevante é encontrada entre os trabalhadores por conta própria. Apenas 11,3% desse total estão com os jovens e 25,7% desse total estão para os adultos. Ressalta-se também a maior proporção de jovens trabalhadores não remunerados, sendo de 6%, em comparação com os adultos, de 3%, indicando a maior participação dos jovens em empreendimentos familiares. Por fim, observa-se que os jovens em geral se envolvem menos com atividades de empreendedorismo, o que pode ser explicado pela falta de experiência, de capital
e mesmo de acesso a financiamento, sem contar o ensino. Essa evidência tenderia a sinalizar para a necessidade de linhas de financiamento e de microcrédito específicas para esse tipo de grupo, acopladas também a práticas de qualificação e orientação para abrir o negócio. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada no Brasil em 2009, naquela época a taxa de desemprego para trabalhadores entre 15 e 24 anos foi de 18%, para trabalhadores entre 25 e 29 anos de 10%, e para trabalhadores adultos acima dessa faixa etária apenas de 5%. É possível observar nesse estudo de desemprego entre os jovens que existem algumas ramificações. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em 2009, as mulheres jovens apresentavam a taxa de desemprego 66% maior que a dos homens. E isso também vale para os jovens negros, que obtinham uma taxa maior do que a dos jovens brancos. Além disso, a renda familiar também influencia na taxa de desemprego entre os jovens, onde, segundo a mesma Organização Internacional do Trabalho, diz que a maior parte dos jovens desempregados estão ingressados em famílias onde a renda per capita é de até um salário mínimo, e esses jovens demoram mais para ingressar no mercado de trabalho. Concluindo, pode-se dizer que os próprios jovens são um pilar para a mudança do mercado de trabalho no Brasil. Porém, isso não tira a responsabilidade do Estado de propor projetos e soluções para encurtar esse caminho e alocar os jovens no mercado de trabalho. Atualmente, a busca por emprego tem sido feita de forma repentina, o que não é bom. Podemos linkar isso até com a questão da educação, que não favorece principalmente os jovens mais pobres e marginalizados, que acabam de formar no ensino médio, por exemplo, já buscam empregos para tentar se sustentar, ajudar sua família e não conseguem ingressar no mercado de trabalho. E encerramos mais uma vez dizendo que o Estado tem total responsabilidade sobre isso a partir do momento que conta na Constituição e que ele deve propor projetos e leis a fim de ajudar os jovens a ingressar no mercado de trabalho. Seja isso por meio de projetos de primeiro emprego ou até mesmo projetos que melhoram a educação para os jovens serem bem formados e conseguirem arrumar um emprego de forma mais fácil.